Estudemos juntos a Palavra de Deus com o sermão intitulado Não temas, porque eu estou contigo. Para que a maravilhosa obra do poder de Deus aconteça, precisamos de fé acima de todas as coisas. O poder, a autoridade e as promessas do Espírito Santo de Deus não podem ser cumpridos sem fé. Por isso, Deus disse a todos os seus amados filhos, não temas, eu estou contigo, sê corajoso. Deus dá estas palavras em todas as circunstâncias. Em meio à incredulidade, indecisão, hesitação e a falta de coragem, a obra de Deus não pode ter lugar. Confirmemos através das profecias da Bíblia. Nunca tenhamos medo. Desde uma perspectiva profética, um dos maiores inimigos desta época é o medo, e ele se esconde dentro de cada um de nós. Devemos derrotar este inimigo. Quando Deus selecionou os guerreiros de Gideão, primeiro deixou os que temiam voltar para suas casas. Dos 32.000 homens, apenas 10.000 ficaram. Os outros 22.000 regressaram para casa. Então, que tipo de mentalidade tinham os 22.000 homens quando foram à batalha? Tinham medo e se preocupavam mais com o que os outros pensavam deles. Meus vizinhos Charles e David se uniram à batalha. Se eu for o único a não me unir, eu não seria apontado e ridicularizado na vizinhança? Pensando assim, eles apenas seguiram aos outros, sem ter nenhum senso de dever. Quando chegaram ao campo de batalha, os inimigos tinham armas poderosas e eram muito numerosos. Eles tinham medo. Deus olha o nosso coração. Aqueles que já estão com medo de seus inimigos nunca poderão ganhar uma batalha ou uma guerra. Se o medo se apodera de nós, a partir desse momento, nada mais nos parecerá correto e nem favorável. O espírito de fé que os israelitas tinham há 3.500 anos e o espírito de fé que o povo celestial tem nesta época deve ser o mesmo. Isto porque a relação entre eles e nós é uma sombra e sua realidade. Vamos ao capítulo 1 do livro de Josué. Vejamos o capítulo 1, versículo 2 do livro de Josué. Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão. Tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. C. O que devemos ser? Forte e... o que mais? Corajoso. Isto é o que Deus nos ordena sempre. Ser forte e corajoso. Porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Assim foi como Deus encorajou Josué, dizendo, não tenha medo. Numerosos tipos de situações, nas quais as pessoas não podiam evitar ter medo. Perplexidade e temor se estenderam diante de Josué e diante dos israelitas.
Contudo, que tipo de fé Josué teve? Entre os 12 espiões, 10 deles perderam a coragem. O que Josué disse quando eles perderam a coragem e tiveram medo? Nós os podemos devorar. Por isso, não tenham medo deles. Pessoal, há alguém que tenha medo de pão ao comê-lo? Não, ninguém tem. Ele quis dizer, não há absolutamente nada a temer. Quando Josué olhava as circunstâncias com absoluta fé na promessa de Deus, essas circunstâncias externas não eram visíveis para ele, independentemente das circunstâncias e das condições em que se encontravam. Ele podia ver apenas a promessa de Deus. Quando olhamos a história de Josué conquistando a terra de Canaã, a única expressão que foi registrada uma e outra vez na Bíblia era: já que Deus ajudou Josué, ele continuou sendo vitorioso. Por trás desta cena, que tipo de fé Deus pediu que ele tivesse? Ser forte e corajoso. Nunca tenha medo. Deus queria que ele não tivesse medo, sem importar a circunstância ou a situação. Do mesmo modo, hoje Deus nos ilumina sobre que tipo de atitude de fé devemos ter. Todos nós, filhos de Sião, que vivemos na época de Josué espiritual, enquanto fazemos a obra do Evangelho. A história que teve lugar há 3.500 anos foi uma batalha física. Não há uma batalha espiritual nesta época? Diante da batalha espiritual, não há nada a temer, nem sequer um pouco. Assim como o exército de Josué foi vitorioso, Deus já fez possível que todos nós sejamos vitoriosos, enquanto pregamos o Evangelho em Samaria e até aos confins da terra, obedecendo à vontade de Deus em tudo. Quando Deus escolheu o exército de Gideão, rejeitou os que tinham medo. Também continuou enfatizando ao exército de Josué para que não tivesse medo. Ao ver tudo isto, devemos ter um coração valente e uma atitude de fé que não teme nesta época. Vamos dar uma olhada no capítulo 1 do livro de Deuteronômio. Vejamos o livro de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 19. No capítulo 1, versículo 19 diz: então, partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cádiz Barneia. Cádiz Barneia é a região que faz fronteira com a terra de Canaã. Eles chegaram ao ponto de poder entrar na terra de Canaã. Continuemos com o versículo 20. Então eu vos disse, tendes chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possui-a, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Agora, subamos e possuamos a terra como Deus nos prometeu. Com esta expressão, Moisés encorajou o povo de Israel. Não temas e não te assustes. Versículo 22. Então, todos vós vos chegastes a mim e dissestes, mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidades devemos ir. Isto me pareceu bem, de maneira que tomei, dentre vós, 12 homens, de cada tribo um homem. E foram-se, e subiram a região montanhosa, e espiando a terra, vieram até o vale de Escol. E tomaram do fruto da terra nas mãos, e nolo trouxeram, e nos informaram, dizendo, é terra boa que nos dá o Senhor, nosso Deus. Porém vós, o quê? Não quisestes subir. Esta era a terra que Deus havia prometido aos israelitas. Contudo, no livro dos Números, capítulo 14, todos os espiões passaram um mau relato sobre a terra, exceto Josué e Calebe. E se houvessem entrado na terra de Canaã imediatamente, após passarem pela terra de Cádiz Barneia, talvez poderia ter havido uma guerra.
poderia ter acontecido alguma comoção. Contudo, era o lugar que Deus havia designado para eles. Se Deus havia designado um lugar para os israelitas, não seria esse o melhor lugar para eles? Pessoal, quem fez todas estas promessas? Essas promessas não foram feitas pelos líderes de uma determinada tribo de pessoas. Deus as fez. Por isso, nós também, nesta época, devemos crer absolutamente no que Deus nos prometeu. É claro, é bom abordar as coisas com cautela. Contudo, se é algo que Deus designou, devemos ter fé e seguir adiante sem nenhum temor. Este é o segredo para trabalhar pelo Evangelho da maneira mais sábia e inteligente. Por causa do medo, 600 mil homens morreram no deserto. O medo se tornou o fator que contribuiu para fazer os israelitas vagarem pelo deserto durante 40 anos. Foi este coração de medo que fez com que eles morressem. Por esta razão, devemos nos desfazer de todos os nossos temores em nossa situação espiritual nesta época. Vejamos a cena em que Deus nos ensina isto. Vamos abrir o capítulo 14 do livro dos Números. No capítulo 14, versículo 1 diz: Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Os que murmuram o tempo todo são os que sempre têm medo e não têm coragem. Hoje devemos refletir sobre nós mesmos. Eu murmuro frequentemente, enquanto vivo a minha vida de fé? Ou creio na promessa de Deus e realizo todo o trabalho do Evangelho com coragem? Continuemos com o versículo 3. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente, não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação, a todos os filhos de Israel. Nestes versículos, Deus distinguiu entre os que entrariam e os que não entrariam na terra de Canaã. Deus permitiu entrar na terra de Canaã os que tinham coragem, porém excluiu aqueles que tremiam de medo. Desde um ponto de vista espiritual, entrar na terra de Canaã significa entrar no reino dos céus. Vivemos em uma época na qual o reino dos céus está muito próximo. Então, que atitude de fé devemos ter nesta época? Quando Deus diz: pregue o Evangelho em Samaria e até aos confins da terra, não se desanime, nem se renda por medo das pessoas, do ambiente, da situação ou das circunstâncias. Em vez disso, se nós obedecermos à palavra da promessa de Deus, a sua obra acontecerá. No livro dos Números, capítulo 14, Josué e Calebe animaram os israelitas, porém os outros 10 espiões apenas deram palavras de desesperança. As palavras que eles disseram estavam cheias de coisas que não tinham coragem, não tinham audácia e não tinham fé em Deus. Demos uma olhada no julgamento que Deus deu nesse momento. Ao fazer isto, devemos saber que Deus está dando a nós o mesmo julgamento espiritualmente, inclusive nesta época. Continuemos com o versículo 11.
Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que, com a tua força, fizeste subir este povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra: ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces. Tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia, e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo como a um só homem, as gentes, pois, que antes ouviram a tua fama, dirão: não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra, que Ele prometeu com juramento, os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta gerações. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. O versículo 20 diz: tornou-lhe o Senhor: segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz. Nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Esta é a cena em que Deus concedeu apenas a Josué e Caleb a permissão de entrar na terra de Canaã. Passemos ao versículo 26. Depois, disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que, como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Assim é como foi dado o julgamento de Deus. Josué e Caleb tiveram fé na promessa de Deus e tiveram a coragem de se colocar em posição de entregar a vontade de Deus aos israelitas. Por outro lado, os outros 10 espiões ignoraram a promessa de Deus e o seu poder. Como o medo e o temor os precediam, eles disseram: morreremos todos. Os nossos inimigos são como gigantes e nós como gafanhotos. Mesmo que tentemos lutar contra eles, é óbvio que seremos derrotados. Os 10 espiões abandonaram a promessa de Deus, de que daria a terra a eles, e em seu lugar, difundiram os seus próprios pensamentos ao povo. Por mais fiéis e audaciosas que fossem as palavras de Josué, o povo não escutou a ele. Quando estavam na fronteira de Canaã, enfrentaram este tipo de situação. Tudo isto começou desde o momento em que os espiões foram enviados para explorar a terra. Ao olhar o que aconteceu no passado, vamos gravar em nosso coração as graves consequências que podem resultar enquanto estamos em meio ao medo e à covardia, onde não há fé. Salvar almas e pregar é uma batalha espiritual, não é mesmo? É uma batalha espiritual em que o diabo está tentando matar e nós estamos tentando salvar, mesmo que seja mais uma alma.
Se temos medo, nunca sairemos vitoriosos. Hoje, temos confirmado que a nossa fé absoluta em Deus é a força motriz que nos leva à vitória. Demos uma olhada no versículo 32. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Vossos filhos serão pastores neste deserto. Por quanto tempo? 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Este foi o resultado de ter medo e não ter coragem. Eles vagaram pelo deserto durante 40 anos e finalmente se encontraram em uma situação muito desafortunada, em que foram destruídos no deserto. Quando Deus diz, "Sê corajoso", Ele não nos diz para sermos corajosos sem nenhum motivo. Deus dirigia toda a obra que, eventualmente, permitiu aos israelitas destruir todos os povos como os gigantes que eles temiam. Não importa o que aconteça diante de vocês, não temam, não se desanimem, eu estou com vocês. Pessoal, isto é absolutamente necessário para a nossa fé. Eu devo salvar essa alma ou não? Se não hesitarmos e se formos corajosos, Deus orquestra todos os resultados a partir desse momento. Josué e seu exército saíram vitoriosos, não porque o exército se destacou. Mesmo que o seu inimigo tenha tentado derrotar o exército de Josué, reunindo aliados, como a areia na praia do mar, Deus derrotou a todos. Cada vez que o exército de Josué entrava em batalha, aconteciam as vitórias. Por quê? Porque Deus já havia prometido que todos os seus inimigos seriam derrotados. Vamos ver o livro de Josué, capítulo 10, versículo 6. No capítulo 10, versículo 6 diz: Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué, no arraial de Gilgal, não retires as tuas mãos de teus servos. Sobe apressadamente a nós e livra-nos, e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué, não. O que ele não deve fazer? Não importa quais sejam as circunstâncias que se desdobrem diante de ti. Não foque apenas nos fenômenos físicos, visíveis a olho nu. Não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei. Nenhum deles te poderá resistir. Deus continuou falando a Josué que não tivesse medo, dizendo, eu estou contigo, não temas. Uma vez que você tenha o coração de sentir medo da situação espiritual, o trabalho de salvar almas fracassa nesse momento. Devemos crer na promessa de que Deus estará conosco e nos abrirá o caminho para pregar o Evangelho. Quem nos ordenou fazer discípulos? Deus nos diz para ir fazer discípulos, por isso saímos a fazer discípulos. Portanto, não há nada a temer, certo? Continuemos com o versículo 12. Então, Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E disse na presença dos israelitas, Sol, detente em Gibeão, e tu, Lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Na batalha contra os amorreus, no vale de Aijalon, Deus fez com que o sol se detivesse para que o pôr do sol atrasasse quase um dia inteiro. Para pôr Israel em uma situação vantajosa, Deus até mesmo segurou o aparecimento da lua. Do ponto de vista da ciência, os corpos celestes não podem se deter, nem sequer por um momento. Contudo, no poder de Deus, todas estas coisas aconteceram realmente. O sol não se pôs, e a lua não saiu quando deveria ter aparecido.
Quem ajudou os israelitas fazendo tudo isto foi o nosso Deus. É absurdo da perspectiva do mundo. É uma situação inimaginável. É o nosso Deus quem faz com que se produza uma situação assim, para nos dar a vitória e para que possamos alcançar a glória. Portanto, não há necessidade de temer ou estar desanimados, sem saber o que fazer. Não temos que vagar olhando apenas a situação e os fenômenos físicos deste mundo. Vamos para o capítulo 10, versículo 41. Feriu-os Josué, desde Cardes Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen até Gibeão. E de uma vez, o que ele fez? Tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. Deus os ajudou completamente. Não temas, não te desanimes, sê valente. Esta era a única coisa que Deus exigia. Vejamos o capítulo 11, versículo 1. Tendo Jabim, rei de Azor, ouvido isto, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei Sinrom, e ao rei Aksaf, e aos reis que estavam ao norte, na região montanhosa, na Arabá, ao sul de Quinerete, nas planícies e nos planaltos de Dor, do lado do mar, aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos jebuseus nas montanhas, e aos heveus, ao pé do Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todas as suas tropas com eles, muito povo, em multidão, como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram e vieram, e se acamparam junto às águas de Merom, para pelejarem contra Israel. Pessoal, apenas imaginem esta situação. Quão poderosas são as forças aliadas dos inimigos? Do ponto de vista do exército israelita, como vocês se sentiriam se estivessem nesta situação? Os inimigos formam alianças desta maneira e estão preparados para se opor a nós com um grande poder. Vocês não sentiriam medo? Contudo, os israelitas foram testemunhas da obra de Deus, quando ele separou o Mar Vermelho. Também foram testemunha das 10 pragas que caíram sobre o Egito. Além disso, haviam experimentado que sempre quando havia uma guerra, Deus estava com eles e saíam vitoriosos. Naquela época, não apenas havia muitos cavalos e carros, mas os cavalos e os carros eram enormes e drasticamente mais numerosos. Eles estavam estrategicamente alinhados para a batalha, e os israelitas podiam pensar: seremos derrotados completamente. Nesta situação, não surgiria o medo? Contudo, Deus disse: não temam, apenas olhando fisicamente uma determinada situação. Da mesma maneira, quando pregamos o Evangelho, muitas vezes caímos na tolice de nos desanimar, falhando na pregação do Evangelho, por olhar apenas a situação externa e o ambiente físico. Devemos comparar a nossa situação com a que se desenrolou diante do exército de Israel. Continuemos com o versículo 6. Disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, já os terás. O que acontecerá com eles? Já os terás traspassado diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos já retarás, e queimarás os seus carros. Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressadamente contra eles às águas de Merom, e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel, e os feriram, e os perseguiram até a grande Sidom, e até Misrefote-Maim, e até ao vale de Mispa, ao oriente. Feriram-nos, sem deixar nem sequer um. Os inimigos devem ter táticas, e devem ter os seus próprios planos para ganhar a guerra. Contudo, sejam quais forem os seus planos, Deus os frustra, como se fossem nada. Não temas, porque eu estou contigo. Não foi eu quem separou o Mar Vermelho? Não sou eu quem enviou o maná do céu durante 40 anos?
Hoje, guardemos em nosso coração a voz de Deus que diz: não tenha medo, sê corajoso. Josué conduziu os israelitas à terra que Deus havia prometido. E também deu aos israelitas a terra de Canaã, segundo as suas tribos. Tal obra graciosa não aconteceu depois? Nós também voltaremos logo ao nosso lar eterno, o reino dos céus. Quando esse tipo de situação ocorrer, logo antes de entrar no céu, como devemos manter a nossa fé e permanecer firmes nas promessas de Deus? Mais uma vez, gravemos este ensinamento em nosso coração, para que creiamos nas promessas de Deus e não percamos nunca a fé de que Deus está conosco. Espero que sejamos corajosos para tirar os nossos irmãos e irmãs perdidos da mão de Satanás, resgatá-los e levá-los ao arrependimento, para que a graça de voltar juntos ao lar eterno, o reino dos céus, esteja conosco. Com isto, eu gostaria de concluir o sermão. Muito obrigado.